Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Boa noite, pessoal. Salve, salve. Estamos começando mais um Umbanda, Consciência e Juventude. Eu sou o Franz Meyer e vou estar aqui com vocês nessa uma hora falando sobre espiritualidade, falando sobre Umbanda, falando sobre coisas e tentando passar algumas informações sobre o mundo espiritual, sobre as doutrinas que hoje foram compiladas e trazidas para nós, para que nós possamos, para que a gente possa nos religar aos nossos orixás, nos religar à nossa essência divina, a Deus. Agradeço a eles, aos nossos guias e protetores, agradeço a nosso pai e mãe gerador e peço que uma hora transcorra em paz, para que a gente possa estar em harmonia sempre. Bom, vamos lá. Antes de começar, eu vou sugerir a todos aí que tirem um instante, alguns minutos aí, e entrem comigo numa reflexão a respeito da nossa água, a respeito desse recurso natural aqui em São Paulo, que não só em São Paulo, mas no mundo inteiro, que está cada vez mais escasso, esse recurso que infelizmente a gente não soube usar, a gente não conseguiu ter a consciência de usar a água de forma ordenada e equilibrada. Então, a partir do programa de hoje, a gente vai fazer uma oração no começo, pedindo a bênção aí das forças, guardiões, regências do trono aquático, do trono da água. Peço humildemente que nos perdoe por nossas falhas com esse recurso e peço que nos ordene e nos equilibre para que a gente possa ser merecedor do seu recurso, da água tão importante para as nossas vidas. Peço que reordene, reequilibre a sua faixa magnetizadora, meu pai, minha mãe, para que assim a água possa novamente se elementarizar de forma ordenada e equilibrada em nosso plano terrestre, nos proporcionando a vida e a saúde. Assim é e assim será. Amém. Pessoal, a gente está num momento difícil aí, o calor está chegando, as chuvas não, e nós estamos aí com um tema, com uma situação a ser resolvida a respeito dos nossos recursos naturais, que é da água, né? Mas não só por conta dos rios que estão secando. Essa semana a gente teve a informação que a nascente do Rio São Francisco secou. Então é muito triste essas informações, né?
E nós, como espíritos que decidimos trabalhar a serviço da luz, a serviço dos orixás, a serviço da lei maior e da justiça divina, como guardiões dos recursos naturais, porque de fato somos, uma vez que nós estamos nessa terra, uma vez que estamos encarnados, e uma vez que é colocado ao nosso, nas nossas disposições, à nossa disposição, os recursos naturais, esse planeta lindo, é nosso papel assumirmos o papel de guardiões desses recursos naturais. Guardiões de fato, não estou falando agora do lado espiritual somente, mas qual que é o papel do guardião? O guardião ele tem o papel do respeito, ele tem o papel de utilizar o recurso de forma ordenada, equilibrada, ele tem o papel de defender os recursos naturais, e cultivar para que melhor possam servir todos. Então, que nós, umbandistas, que nós espiritualistas aí, conseguimos, se a gente conseguir acender um grão de areia de luz, de consciência com esses recursos naturais, a gente com certeza vai ter sempre com ordem, com equilíbrio, com beleza, e vamos poder desfrutar dessa maravilha aí que nós temos. E é claro que não é só o problema da água. Essa semana teve a notícia que a Serra da Cantareira, parece que a Serra da Cantareira, não lembro, mas uma reserva natural está pegando fogo. Eu acho que é na Mata Atlântica mesmo. Tá pegando fogo há alguns dias e não tem o que fazer porque justamente pela questão da água, né? Não tem o que fazer, não tem como conter, fora o desmatamento que o homem faz ao seu bel prazer. Então, o problema da água não é só o mau uso com relação ao recurso final, que é a própria água elementarizada, mas é vários recursos, é o desmatamento, é um pouco da poluição. Então, gente, vamos ter um pouco mais de consciência, vamos deixar de usar as mangueiras, vamos tomar banhos menos demorados, mais conscientes, para que os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos possam viver e ter o prazer, por exemplo, de, de tomar uma água gelada a hora que quiser, o prazer que nós tivemos, ter o prazer por exemplo, ir numa piscina, aqueles que têm a condição, ter o prazer de desfrutar desses recursos naturais de forma ordenada, equilibrada. Infelizmente, eu não tive o prazer que alguns dos meus ancestrais tiveram de nadar nos rios, né? Então a gente vê que embora tenha dois grandes rios, né, o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, que passam no meio da nossa cidade, por falta de consciência do ser humano, de todos nós, a gente não pode utilizar esse recurso para água e hoje estamos aí vivenciando um problema porque não cultivamos aquilo de melhor, o recurso natural que tínhamos de melhor no meio da cidade. Então, veja que chegou uma hora que não adianta, a gente faz, a gente paga e a gente é responsável sim pelos recursos, todos os recursos naturais que, que, que está à disposição de nós todos, né? Inclusive, puxando o gancho nessa questão do natural, puxando o gancho nessa questão do elemento, tem uma vertente que eu gosto de estudar no plano espiritual, quando eu tenho oportunidade
de perguntar, estar de frente com os mentores, guias espirituais, que ele tem uma visão diferente de visão diferente não, mas uma outra visão, né, das vertentes do porquê da encarnação, né, e fala que toda vez que, por nós sermos elementos, os 7 elementos condensados em um corpo biológico, enquanto nós não purificarmos e entrarmos em harmonia com esses elementos aqui, ou seja, à medida que a gente vá se elementarizando de forma ordenada, equilibrada com a água, com o vegetal, com o cristal, com o ar, eh, com o mineral, com a terra, com o fogo, a gente vai ficando menos denso quanto espíritos e podemos então parar o nosso ou encerrar o nosso ciclo encarnatório. E, e é por isso que a gente vem com o corpo biológico e o espírito ele fica numa faixa encarnatória quando esses elementos não são ordenados, equilibrados. Interessante, porque não é só a visão espiritualista do você fez alguma coisa ou você tem falta algum tipo de consciência para que você possa ascender. E a ascensão não é só com relação à atitude que nós temos com os seres humanos, mas a atitude que nós temos com a natureza, com nós mesmos, com o meio ambiente, a atitude que nós temos com esses elementos. Então, olha que chato que está acontecendo. Até nessa época, nesse tempo, com todos nós que estamos encarnados aqui, né? Então, nós temos aí o mau uso do recurso aquático, do recurso das nossas mães geradoras, do recurso da nossa mãe Iemanjá, do recurso da nossa mãe Oxum, né, que é a água. E com certeza, quando encarnamos, a gente também, além das responsabilidades espirituais que nós temos com relação a comportamentos, a consciência, a humanidade, nós temos sim a responsabilidade com o meio ambiente. E essa responsabilidade precisa ser cumprida, precisa ser trabalhada e precisa ser conscientizada. E enquanto essa responsabilidade não for não for trabalhada, a gente vai continuar precisando da encarnação em algum ponto da nossa consciência. Então fica a dica aí para aqueles que tiverem terreiro, aqueles que frequentam terreiro, todos os médios que me escutam no dia de hoje, faça, faça, façam essa campanha, façam esses momentos de, de oração, façam além da oração, além da parte espiritual, da parte magística de qualquer, e eu acho que talvez mais importante, não só para isso, da questão do meio ambiente, da questão da água, mas para tudo, não basta, é aquilo que a gente fala, que eu falo muito nas minhas preleções, já falei muito aqui na rádio e vou sempre bater nessa tecla. Não basta você saber muitas ferramentas. Eu tenho a ferramenta de limpeza, eu tenho a ferramenta de, de graduação, eu sou sacerdote, eu sou mago, eu sou médium, eu aplico o reiki, eu dou passe, eu faço um monte de coisas se a consciência não foi ativada, se a consciência não existir. As ferramentas que nós aprendemos
nesse plano espiritual são simplesmente ferramentas, são ferramentas que, simplesmente não, desculpa, mas são ferramentas que o nosso espírito manifesta. Então, por mais que você aprenda alguma coisa hoje que por um motivo ou por outro ficou esquecido, o seu espírito tem esse registro, e esse registro você pode ter certeza que um dia vai ser acessado. Um dia vai ser acessado, vai ser útil, vai ser trabalhado. Mas mais do que uma ferramenta, é o instrumento. Porque uma coisa é você falar para o médico, por exemplo, que está em formação, uma pessoa, todo leigo, sabe que, por exemplo, o bisturi, ele é utilizado para fazer o corte das cirurgias. Isso é uma ferramenta para nós, leigos. Mas aquele que é médico, aquele que tem a consciência dessa ferramenta, usa isso como instrumento, porque ele sabe manusear, ele sabe tocar, ele sabe o como fazer. Ele tem consciência disso tudo. Então, por mais que você é legítimo, é louvável que cada um de nós e até por um registro, ou seja, não é uma questão, não é uma dor para nós buscarmos a consciência espiritual. Pelo contrário, já é um registro que nós, quanto espíritos, não só nessa vida, mas em outra, já estamos buscando um caminho espiritual, uma luz espiritual para se seguir como um norte. Mas não adianta eu acrescentar um monte de diplomas, de cursos, se isso não tem uma ressonância, se isso não tem uma utilidade. Então, fica a dica aí para vocês, para que vocês possam ter, ter uma condição para que a gente possa ter a condição de cada vez mais consciência em todos os recursos que a gente usar, as ferramentas que a gente usar. Não é só o ser humano, não é só os seus entes, não é só o tratamento do espírito, talvez, é, é, talvez não, o trabalho do médium, o trabalho da Umbanda. A Umbanda é uma religião brasileira, é uma religião que fala dos orixás, das suas virtudes divinas. E quando eu falo em virtude, eu falo da virtude que acende na minha consciência humana. Mas orixá é elemento, é campo natural, é força da natureza. Então é importante que a gente tenha essa consciência e comece a trabalhar com esses recursos também. O que é orixá da força da natureza para mim, que sou um espírito encarnado? É além de saber, não basta simplesmente saber manipular as energias, evocar as energias no ponto de força, fazer uma oferenda, fazer os rituais. Talvez seja a hora da gente parar e pensar um pouquinho e sermos guardiões desses campos vibratórios dos nossos orixás. Então, você vê alguém jogando lixo
perto de uma árvore, ou acendendo vela perto de uma árvore, ou ainda utilizando o recurso natural, por exemplo, da água, de forma negativa, não precisa ir lá apontar o dedo ou discutir, porque a gente tem que levar em conta que cada um tem um grau de consciência, e não que um seja melhor que o outro, não é isso que eu quero dizer, mas faça você a sua parte. Viu alguém jogando lixo em algum recurso natural, nas nossas praias, em todos os finais de anos, em todas as épocas de carnavais, a gente tem uma grande dificuldade nas águas. Jogam-se de tudo. Faça você sua parte, vá lá e recolha. Vá lá e faça. Tudo bem, você não vai conseguir. é, Você não vai conseguir limpar a praia toda. Mas eu acho que a atitude conta muito. Porque a partir dali pode começar a acontecer um bom exemplo para outros fazerem. Assim como os nossos guias vivem nos dando exemplos, assim como a Umbanda surgiu de um exemplo no Caboclo das Sete Cruzilhadas, e outros seguiram esse exemplo e estão cada vez mais trabalhando, abrindo, expandindo a consciência Umbanda. Mas chamo a atenção de todos aí. Desculpe eu me prolongar nesse assunto, mas é de importância, suma importância, a gente trabalhar isso quanto umbandista, quanto guardião da natureza, que é o que somos, não por sermos umbandistas, porque a Umbanda é somente uma das luzes, um dos caminhos, mas por sermos espíritos encarnados nesse plano encarnatório, nesse projeto Terra. Então, guardião, fique atento, guarde o seu ponto. Tá certo, pessoal? Obrigado pela atenção aí nesse tempo. Agora eu vou dar os recados do nosso instituto. Então, o Instituto Cultural e Social Plenitude, a gente está a gente abriu o curso de Magia do Fogo. Aliás, eu quero agradecer a todos os inúmeros e-mails que nós temos recebido, de elogios, de sugestões, pessoas querendo saber dos cursos da nossa gira. Então, gente, a gente está pondo as informações na página. Eu vou reestruturar a página que temos hoje, mas assim, vamos passar ah, as coisas, as coisas que estão acontecendo na próxima semana. Aqueles que têm também o cuidado com o corpo, querem aprender um pouco da linguagem do seu corpo, segunda-feira, a partir das 8 horas, começa o trabalho de yoga. Então, você que já conhece essa ferramenta, que quer aprender um pouco mais do seu corpo, no Instituto a gente vai ter essa, essa ferramenta também, para que a gente possa, além de trabalhar o espírito, trabalhar também o corpo, a consciência do nosso corpo biológico, que também é uma consciência do espírito, tá certo? Então, vá fazer a aula grátis e se informe dos valores aí. Então, toda segunda, a partir das 8 horas, com o nosso irmão Flávio, temos aí a aula de yoga. Aqueles que tiverem interesse
Aqueles que tiverem interesse de mais informações, é, podem mandar um e-mail para umbandaconsciente@gmail.com e lá a gente passa as outras informações de horários, de valores, tá certo? Às terças-feiras nós estamos com desenvolvimento espiritual. Então esse desenvolvimento ele tem um molde novo, molde piloto aí, aqueles que tiverem curiosidade de saber, é um desenvolvimento orientado a projetos, orientado a sugestões de trabalhos, muito mais do que só incorporação, e a doutrina ela é passada através do autoaprendizado. Então aqueles que tiverem curiosidade, que quiserem assistir um dos nossos encontros, às terças-feiras, a partir das 7h30, tá certo? Vocês podem falar comigo mesmo, ou com a Fabi, ou com a Clau, que elas vão atender vocês para que vocês possam se sentir à vontade, tá certo? Às quartas-feiras, nós temos o trabalho e nós estamos formando reikianos. Então, aqueles que querem adquirir o poder dessa mais uma ferramenta, né? Podem ir lá a partir das 19 horas. É o atendimento gratuito de Reiki para que você possa receber essa energia inteligente, como falam, e reenergizar, reequilibrar os seus campos vibratórios e sentir o seu momento de paz, entender um pouco a energia que está circulando sobre os seus órgãos externos, internos, sobre o seu coronário e indicado, muito indicado para as pessoas que estão com problema de dormir, estão com problema de estresse, principalmente agora no final do ano, que a gente tem tá meio tá meio de saco cheio, né? Nós temos o nosso trabalho profissional, já vivenciamos muitas coisas. O ano é um ano muito complicado, foi um ano muito complicado. Aqueles que trabalham com comércio tiveram aí o seu estresse com relação à Copa do Mundo. E o Reiki é uma ferramenta também indicada para que você consiga diminuir o seu nível de estresse. Então, às quartas-feiras, a partir das 19 horas, a gente tem ali o pessoal que atende, distribuir uma ficha e você vai ser atendido gratuitamente pelo Reiki. Tá certo? Às quintas-feiras já tem uma turma começada de magia do fogo, então agora não dá mais para entrar, mas aqueles que tiverem interesse podem mandar o e-mail para nós, umbandaconsciente@gmail.com, que provavelmente a gente já vai ter abertura, vem a necessidade de abrir uma segunda turma aí. Eu não sei exatamente qual vai ser o dia, mas se você quiser cadastrar o e-mail na nossa newsletter, seria uma boa para que você esteja sempre acompanhando nossas atividades. Às sextas-feiras, temos aí o trabalho de Umbanda, de atendimento com os nossos guias e mentores espirituais gratuitos. Então, você vai lá, recebe uma ficha e você tem o passe energético equilibrador, os conselhos dos nossos guias espirituais, os amados guias espirituais, sob a luz dos nossos orixás. Então, aqueles que se interessarem, que quiserem, é na rua Sérgio Meira, número 41. Rua Sérgio Meira, número 41, Barra Funda, fica muito próximo do metrô Marechal Deodoro. Então, aqueles que quiserem receber aí esse axé, estejam sempre bem-vindos para que a gente possa somar a energia, né, a troca dessa energia. Tá certo?
aos sábados a gente tem cursos diversos, então a gente está aí ensaiando para o curso de apometria, tá? Mas é uma questão de agenda, a gente teve que refazer. A pessoa que vai ministrar esse curso está com uma agenda muito corrida, mas já vai sair. Então, aqueles que ainda tiverem interesse de fazer o curso de apometria, que é uma ferramenta fantástica de conscientização, eu falo que a apometria é uma ferramenta fantástica de conscientização, porque ela vai ela lidar diretamente com a consciência espiritual, facetando os corpos, desdobrando os corpos mais sutis, para que se possa ser trabalhado as limitações do espírito. E, e realmente é uma coisa muito interessante que é feito. Não é preciso ser um bandista ou ser espírita, basta simplesmente você acreditar em Deus e acreditar na vida espiritual, para que você possa aprender a apometria, para que você possa receber os comandos apométricos e iniciar um trabalho de apometria, né? Eu tenho inclusive tem um caso muito interessante de uma pessoa que estava há um bom tempo num quadro de depressão, né? Perdeu aí o marido, estava com uma coisa muito tensa, porque perdeu o marido de uma forma trágica e a pessoa não conseguia dormir, fazia mais de um ano aí. E nós reunimos o grupo, né? Ela fez os trabalhos de Umbanda, foi num dia de gira, né? E o dia de gira, o mentor, ele sugeriu que fosse feito como complemento o trabalho de apometria. Muito bem. Reunimos o grupo, fizemos todo o trabalho de apometria. E o trabalho de apometria é legal que existem vários desdobramentos com a intenção da consciência do que está do seu lado, o que está te atrapalhando e qual é o seu grau de consciência com relação a isso. Então, muito mais do que um arquétipo, por exemplo, a diferença que eu vejo é, de um trabalho de Umbanda para um trabalho de apometria, por exemplo, é que, claro, pode-se vir um espírito exurizado, mas geralmente quando a gente faz um desdobramento, por exemplo, de um campo vibracional de uma pessoa, essa pessoa vem um espírito sem arquétipo e ele entra numa comunicação com o doutrinador, né? Porque nós na apometria nós fazemos em cima de duas bases. A gente faz da base do doutrinador e do médium incorporante. O médium incorporante é aquele que vai se ligar a faixa vibratória daquele que está sendo atendido e vai trazer ou um espírito que esteja ali no campo vibratório dela, ancestral, ou então uma própria consciência dela de uma vida passada que pode estar vibrando. Isso é muito interessante. Muita gente tem as limitações nesse plano encarnatório e vivenciam as limitações que tinham, que foram mal resolvidas e que agora já podem ser resolvidas nesse estado. Então, por exemplo, é um caso de uma família, por exemplo, que ninguém teve tendência à bebida e de repente tem dos entes que tem tendência à bebida e esse ente querido ele começa a desarmonizar a família, desarmonizar as energias e talvez essa pessoa possa ser a quebra dessa família. Quantas famílias estão nessa condição, né? Por uma pessoa,
às vezes é o filho, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é a filha, às vezes é a avó, a sogra, né, a mãe, né? Então é muito. E a gente tem que entender o porquê, né? Por que que a família naquele ponto está com aquela pendência, ou pessoas que nunca se viram, pessoas que nunca te fizeram nessa vida mal uma para outra, não conseguirem lidar, começam dentro das famílias com picuinhas, né? E, e é interessante porque aí foi feito todos os desdobramentos, a pessoa estava com depressão, e aí foi descoberto que essa pessoa, esse marido tinha uma outra espírito que estava atrás dele, que era uma pessoa que em outra vida tinha tido algum relacionamento e que nesse ponto não tinha ainda a oportunidade de encarnar, não tinha tido a oportunidade de encarnar nessa existência com ele. Então ficava ali rondando, trabalhando. E aí foi aberto todo um grau de consciência daquele espírito para que ele pudesse ficar em paz, para que ele pudesse ficar harmonizado, né, com esse ponto. Então é muito importante. A apometria é uma ferramenta fantástica que podemos trazer aí para vocês, para que a gente possa criar um grupo de apometria. Fora isso, pessoal, nós estamos aí criando um evento, um evento aí muito interessante, chamado Evento Portas Abertas. Então, esse evento Portas Abertas consiste em várias terapias. Então, você que a gente não tem ainda a data, eu vou estruturar direitinho para vocês, mas consiste em trazer diversas terapias para serem trabalhadas num dia, reunir diversos terapeutas que possam oferecer um dia de caridade para que a gente possa atender com várias ferramentas. Então a gente vai disponibilizar esse evento aí para todos nós e em breve eu vou trazer mais informações. Mas você que é terapeuta, que gostaria de participar de um evento desse, onde você possa durante algumas horas dar o seu doar um pouco do seu conhecimento para aqueles que vierem, para aqueles que puderem, entre em contato com a gente no umbandaconsciente@gmail.com e trazendo um pouco da sua conhecimento terapêutico para que a gente possa somar aí forças para esse evento, tá certo? Então, em breve mais novidades com relação a isso, tá? Porque as ferramentas elas precisam ser somadas, né? Não divididas. Então eu vou fazer um breve intervalo e já já eu volto mais com algumas outras informações. Muito obrigado. Continuando aqui, pessoal, Umbanda Consciência e Juventude, vamos falar um pouco. Então, hoje a gente falou muito sobre a natureza, muito sobre o papel de nós espíritos de guardião desse planeta, dessa casa que temos para desenvolver as nossas qualidades quanto espíritos. E existe um lado da Umbanda que talvez não seja muito explorado, né? Que é o lado dos nossos guias de forças naturais. Então, uma coisa, por exemplo, a gente falar do caboclo pena branca. Caboclo pena branca pode vir na irradiação de Oxalá. Outra coisa, a gente falar
do caboclo cristal, o caboclo ígneo, o caboclo aquático. Esses caboclos são naturais, são espíritos que estão na faixa natural, que nunca encarnaram. Diferente, por exemplo, do caboclo Pena Branca, que teve uma passagem pela Terra, que tem todo o histórico encarnatório e que ascendeu e hoje é um falangeiro nas correntes de Umbanda. Os caboclos elementais, eles estão ali com o seu grau de ascensão dentro da faixa vibratória elemental do orixá. Então, veja só, uma coisa é o grau de ascensão espiritual com relação ao todo. É o grau de ascensão que nós estamos, que os nossos guias estão, certo? Que é o grau de ascensão com relação às virtudes divinas. É quando eu olho o meu orixá e eu posso dizer que o meu orixá, por exemplo, Ogum, ele me dá a virtude da ordem. Existe um grau de ascensão nas nossas paralelas vibratórias elementais, que é o grau de ascensão elemental, que é uma outro tipo de consciência sob a regência dos orixás e é um outro tipo de evolução do espírito. Então, pouco se cultua, pouco se fala sobre esses espíritos, esses guias e mentores elementais. Ah, mas aí você me pergunta, mas Franz, qual que é a diferença entre o meu caboclo espiritual e o meu caboclo natural? Né? Qual que é o papel que um faz e o outro não faz? Na verdade, assim, os dois se complementam, porque o meu caboclo espiritual, por exemplo, vamos ali na linha do Pena Branca, o meu caboclo espiritual, ele me orienta, me capacita, me ampara em uma virtude divina. E ele tem todo um polo, um campo de atuação sobre a virtude, por exemplo, da fé. Vamos pôr que caboclo Pena Branca é um caboclo com intercruzamento de fé. E aí, tudo que for to, tudo que for conduta com relação à fé, tudo que for consciência da fé, o caboclo Pena Branca está ali para me dar o amparo espiritual, o amparo que eu preciso para que eu possa acender essa virtude no meu espírito. Já o caboclo cristalino, que também vem na irradiação de Oxalá, mas Oxalá quanto elemento, ele me dá uma ele me dá o amparo com relação ao puro do orixá, com relação ao elemento conscientizador do orixá. Então, um deles me dá conhecimento quanto espírito, e o outro deles me dá o conhecimento como divindade, como elemento divino. Tem algumas vertentes religiosas que consideram que cada um de nós é Deus, né? Então, eles
eles, eles acreditam que, e eu particularmente acredito também, que eu sou Deus manifestado e individualizado em um elemento, né? Se você fizer uma comparação com o nosso conhecimento de Umbanda, é exatamente isso. A nossa filiação divina, ela é elementarizada e individualizada a partir do elemento, a partir de uma consciência, a partir de uma virtude. Quando eu começo uma caminhada espiritual e eu ainda não sou caracterizado um espírito humano, ou seja, com 7 elementos, que eu já passei pelas 7 vibrações energéticas elementais e estou cétuplo elementarizado, ou seja, o espírito é cétuplo elementarizado. Eu ainda não sou, eu tenho contato com esses caboclos, vamos por assim, que são do puro elemento. E eles nos conduzem dentro da faixa vibratória específica antes de eu cétuplo elementarizar. Então, eles me dão uma condição, um conhecimento e uma atuação como co-criadores dos campos elementais. Então, o que, que é isso? Quando eu falo co-criador, eu estou dizendo que eu, a partir da minha mente, eu posso criar uma realidade. Aliás, é criada uma realidade porque a ótica que eu tenho do mundo é diferente da ótica que você tem. E quando eu começo a pôr vida, eu começo a precisar de elementos dos orixás, esse caboclo, ele vem e se elementariza e vem me dar o seu axé. Então, ele também faceta os orixás com relação aos elementos dele, não com relação às virtudes. Ou seja, o polo realizador onde a gente faz as oferendas. Então, quando eu vou fazer uma oferenda no polo realizador de Oxalá, num campo aberto, e eu ponho minha oferenda, o receptor elemental, embora, por exemplo, eu possa fazer uma oferenda no polo de Oxalá para o caboclo pena branca, mas o polo receptor, ele passa, ele é aberto por um caboclo elemental. Então, essa é a importância do culto a esses caboclos do puro elemento. Eles geralmente é, eles não vêm numa gira para consulta, assim como um caboclo pena branca. O caboclo cristalino ele vem numa gira, uma gira, por exemplo, fechada, não para consulta, mas para te dar o axé do polo realizador do orixá com relação aos elementos. Então ele desce, traz uma carga elemental do orixá, proporcionando abrir um campo vibracional dos orixás
para que seja realizado um trabalho. Então é muito importante, eu sugiro, a sugestão que eu dou é fazer um ritual aos caboclos ou guias do fogo, do polo, da paralela do fogo, e aí eu estou falando de ferramenta, ou cristal, ou aquático, para que você consiga receber, canalizar e equalizar um elemento primário da sua vida. E assim possa ter mais, como eu vou dizer, ter mais correspondência elemental quando eu mentalizar um orixá ou outro. Ah, mas onde que... Aí você pode me perguntar, Franz, mas na prática, onde que eles se posicionam na nossa vida dentro do ritual de Umbanda? Onde tem muitos caboclos elementares quando você, por exemplo, faz um amaci. Ah, mas o amaci é com erva. É com erva. Só que o amaci ele traz a ligação direta do orixá. E nessa ligação direta, uma como um mensageiro elemental desse do orixá e do espírito, está o caboclo elemental. No amaci, na oferenda divina. Quando você vai lá no campo de força, põe ali o seu agdá, os elementos que o caboclo quer, que o orixá pede, o caboclo está lá e ativa um poder elemental de ligação entre os mundos. Ah, o caboclo pena branca também faz isso, mas ele atua num nível espiritual. Quando estou falando do nível espiritual, o caboclo pena branca atua no espiritual divino. Quando eu falo do caboclo cristalino, ele está trabalhando no campo elemental divino. Entende a diferença? E cada um vai ter a sua forma de ativação, e o seu poder de realização. Então, um teste que eu fiz uma oferenda pro caboclo do fogo e pedi para que ele atuasse em meu benefício, e o que eu pude perceber é que ele deu velocidade no processo, no pedido que eu tinha feito. Então, façam esses testes, mas assim, qualquer referência que eu te der agora, eu vou estar passando apenas o meu ponto de vista, que para mim foi bom. Mas faça o teste você, entre em contato com os seus orixás naturais, e os guias dos orixás naturais estão presentes em seu enredo energético. Faça as oferendas, veja os amacis, até mesmo nos otás. Até mesmo nos otás, o caboclo está lá e ele abre um campo realizador. Ele tanto que quando você vai fazer, por exemplo, a oferenda dos otás, você faz a oferenda, né, o procedimento que eu aprendi. Você faz a oferenda pro orixá do otá, à direita do orixá do otá e à esquerda do orixá otá. Ou seja, o caboclo que está sentado à direita do orixá elemental e o caboclo que está assentado à esquerda do orixá.
com relação ao elemento. Tá certo? Então, essa é alguma das informações que a gente passa dentro das nossas preleções, dentro do nosso desenvolvimento espiritual. Tá? Então, não temos muito mais tempo aí de programa. Eu queria agradecer a todos que nos escutaram, agradecer as inúmeras correspondências que estamos recebendo e convidá-los a conhecer o nosso espaço, o nosso trabalho. Agradeço ao Pai, nosso Pai Maior, a todos os orixás. Peço mais uma vez perdão ao Pai e Mãe Aquático por não termos consciência aí do seu recurso, mas pedimos a condução para que voltemos em ordem e possamos guardar esse planeta maravilhoso que é a nossa casa. Até a próxima quarta-feira, pessoal. Axé. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.